Então, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre funções e vai falar sobre ponteiros para funções, referências para funções e funções lambda, né? Talvez seja algo com um assunto que provoca até mais medo pelos nomes que a gente está falando assim, ponteiro para função, funções lambda, mas a gente vai ver que não é algo tão difícil, certo? Então primeira coisa, vamos recordar um pouquinho, certo? Recordando sobre memórias, né? Quase um pleonasmo aí, uma duplicação, né? Então, a gente viu em C++ que todo programa que a gente cria, né, quando a gente falou lá sobre alocação dinâmica de memória, a gente viu que todo programa ele tem quatro porções distintas, né, quatro porções separadas, né? Existem porções de memória do programa que elas são estáticas, como por exemplo a que a gente falou, as instruções e os dados estáticos são constantes, são dados que não variam, as variáveis que a gente cria e que não mudam, né? Então são dados estáticos. E existem porções da memória que são dinâmicas, ou seja, elas são criadas, alocadas em tempo de execução. Por exemplo, a pilha de chamada de funções. Então, uma vez que você chama a função, chama outra função, você vai colocando, empilhando cada chamada nessa pilha, certo? E a heap, que é a nossa área de memória, onde a gente aloca os dados dinamicamente, quando a gente usa um new ou um malloc ou qualquer outra função de alocação dinâmica, a gente aloca dados nessa área aqui. Então, a gente meio que já viu o que é que acontece nessa pilha de chamadas e já viu o que acontece nessa área da heap, né, da alocação dinâmica. Hoje a gente vai focar nessa primeira parte aqui, que são das instruções, certo? Aí a pergunta, por que as instruções do programa, os comandos que a gente tem no programa, eles são guardados na memória, eles estão alocados na memória quando você chama ou executa um programa. Primeiro, assim, eu não sei se eu acho que vocês vão ver na parte de arquitetura de computadores, eu não sei se vocês já chegaram a ter essa curiosidade. Quando você executa um programa qualquer, um dos registradores que existem no processador, né, a arquitetura x86, é um registrador chamado PC, ou contador de programa, né, Program Counter, certo? O que é que esse contador de programa ele faz? Ele guarda o endereço de memória da próxima instrução a ser executada pela máquina. Então, toda vez que você roda um programa, ele carrega todas as instruções que o processador tem que executar na memória e existe um registrador que guarda qual é ou onde está a próxima instrução do seu programa a ser executado no processador, certo? Então, querendo ou não, a gente pode admitir que todas as instruções de um programa que vão ser executadas, elas estão em memória e, se estão em memória, elas têm um endereço, certo? Então, se está carregado na memória, elas podem ser acessadas por um endereço de memória, certo? Toda vez que você chama uma função, o programa ele desvia o fluxo para um endereço daquela função. Então, quando você está lá executando o programa, aí você chama lá a função ordena alunos. O que é que acontece? No registrador do contador de programas, a próxima instrução a ser executada não é a que está abaixo da chamada da função, e sim o início ou a primeira instrução onde o seu programa ou a sua função ela está declarada. Então, toda vez que você chama uma função, ele desvia o fluxo de execução para o endereço de memória aonde ela está. Então, para o endereço da próxima instrução é o endereço justamente da aonde essa função, as instruções daquela função, elas estão alocadas na memória, certo? E para não se perder, a gente falou desse termo aí, mas só para relembrar, existe uma coisa chamada registro de ativação. Então, toda vez que uma função é ativada, a gente cria um registro para dizer
que ela foi ativada, quais são os parâmetros, né, para onde ela tem que retornar quando acabar a execução, né, daquela função, e todos esses registros de ativação eles vão ser colocados na pilha de chamadas de função, né, na stack. Então, graficamente seria isso aqui. Se eu estou no main, eu tenho a função 1 e eu chamo essa função 1, o que é que vai acontecer? Você vai criar aqui dentro da pilha um registro de ativação onde vai ter registradores, variáveis locais, o endereço para você retornar, né, quando você acabar a função, e para cada função que você chamar, ele vai criar um registro desse na pilha de chamadas de funções, certo? Então, o que é que, por que é que a gente quer falar disso tudo? Porque se uma instrução ela está na memória, né, ela tem um endereço de memória, e se esse endereço de memória ele pode ser acessado, obviamente a gente também pode criar ponteiros para funções. Ou seja, na verdade, no geral, a gente pode ter um ponteiro para cada uma das instruções. Mas como a programação estruturada ela organiza seus blocos, né, de instruções, como por exemplo um condicional, um laço, uma função, ele tem um bloco de instruções ao qual ele pertence. Então, não faria sentido, numa programação estruturada, eu sair, por exemplo, do meio da função main e ir para um meio de uma outra função sem ter executado os primeiros comandos anteriormente, certo? Ou, por exemplo, aqui, né? Digamos que eu tenho aqui e eu vou aqui fazer uma chamada nessa linha 142 para a função mostra aluno. Então, se eu vier aqui nessa minha função mostra aluno, tá aqui. Não tem sentido eu chamar mostra aluno e começar a executar a partir disso aqui, certo? O, não é, então não faz muito sentido você ter o ponteiro para uma instrução. Agora, se você disser, aqui é uma função, é o início de uma função, então aí já faz um pouquinho mais de sentido. Então, em C e C++, isso aí eu estou falando que C também tem essa funcionalidade, é possível você obter o endereço onde as instruções de uma função residem na memória e, obviamente, se eu tenho um endereço, eu posso armazenar esse endereço em uma variável e essa variável é um ponteiro. Então, eu posso declarar em C++ um ponteiro para uma função, ou seja, pegar um endereço aonde uma função ela inicia, certo? E assim como todo ponteiro e toda variável em C++, se a gente declarar um ponteiro para uma função, eu preciso dizer qual é o tipo de dado que eu vou apontar. Então, se eu vou apontar para uma função, eu tenho que dizer qual é o tipo da função que eu vou apontar. E aí vem aquela questão, qual é o tipo de uma função? Na verdade, uma função ela não tem um tipo. O tipo dela depende basicamente de quê? De quais são os parâmetros, os argumentos que ela recebe e qual é o tipo de retorno que ela tem. Então, quando eu crio um ponteiro para uma função, eu tenho que dizer, olha, eu vou apontar para uma função que recebe tantos parâmetros de tais tipos e retorna um determinado valor. Então, o tipo do dado que eu vou apontar é uma função que tem esse cabeçalho, essa assinatura, certo? Então, da mesma forma, quando eu crio um ponteiro para uma função, eu também vou dizer que eu vou apontar para uma função que recebe tantos argumentos e tem um determinado tipo de retorno. Então, como é que eu declaro um ponteiro para uma função? Basicamente é a mesma coisa como eu declaro uma variável, ou seja, eu coloco um asterisco na frente do nome do ponteiro, certo? Então, se eu botar um asterisco na frente, significa que eu estou declarando um ponteiro. Só que como é um ponteiro para uma função, aí ele tem essa sintaxe aqui, ou seja, antes do nome do ponteiro, eu vou ter o tipo de retorno da função,
Depois eu tenho o nome do ponteiro. Para não confundir, eu coloco entre parênteses, para não confundir. Ah, isso aqui é um ponteiro para um inteiro, um ponteiro para alguma coisa. Então eu boto um parênteses ao redor do nome do ponteiro. E depois do nome do ponteiro, eu boto entre parênteses quais são os tipos dos argumentos, a quantidade e os tipos dos argumentos que eu vou usar, que eu vou passar para aquela minha função, certo? Vamos começar devagar. Vamos começar para essa declaração aqui, né? Como é que eu sei que é um ponteiro para uma função? Primeiro, o nome do ponteiro está entre parênteses. Então, se eu tiver isso aqui, o nome do ponteiro entre parênteses, significa que isso aqui é um ponteiro para uma função. E logo depois dos parênteses, onde tem o nome do ponteiro, eu vou ter parênteses, que seria para indicar a quantidade de parâmetros. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um ponteiro chamado exibe, certo? Ou seja, ele é um asterisco exibe, então ele é um ponteiro. E como ele está aqui entre parênteses, eu sei que ele é um ponteiro para uma função. Então ele vai apontar para o endereço onde está uma função. Mas que tipo de função? Uma função que retorna void e que não recebe nenhum parâmetro, certo? Então, esse é o meu primeiro tipo é o primeiro exemplo de ponteiro, ou seja, um ponteiro para uma função void que não recebe parâmetro e nem tem tipo de retorno. Essa segunda aqui, ó, eu sei que o nome está entre parênteses, com asterisco, então essa é uma declaração de ponteiro para a função. Então, o nome desse ponteiro é operação, e ele vai apontar para quem? Ele vai apontar para uma função que retorna um inteiro e recebe dois números inteiros como argumentos. Então, ele vai guardar o endereço dessa função e essa função que eu vou apontar, que eu ainda não sei, até agora eu só estou declarando o ponteiro, né? Então, essa função que eu vou apontar, ela vai ter dois parâmetros do tipo inteiro e ela vai ter um tipo de retorno inteiro. Como é que eu uso um ponteiro da função, certo? Como é que eu atribuo algum valor a um ponteiro para a função? Primeiro, da mesma forma que a gente tinha quando a gente falou sobre vetores. O nome do vetor é associado ao primeiro elemento. Então, usando essa mesma analogia aí, o nome da função, se você tem uma função void função 1, o nome da função 1 aqui, ele é associado ao endereço de sua primeira instrução. Então, na verdade, quando a gente coloca o nome da função, internamente o compilador ele vai gerar o programa de uma forma que o nome da função ele seja equivalente ou ele seja associado ao endereço da primeira instrução que essa função ela vai executar. Então, o nome da função, o cabeçalho da função, ela só serve para a gente verificar se a chamada está correta, mas no fim das contas, a função mesmo, a função mesmo, ela só guarda o endereço da primeira instrução, certo? Então, quando a gente quer atribuir a um ponteiro um, um endereço de alguma função, só é a gente usar o nome da própria função. Então, ó, aqui eu criei uma função aqui, void, função 1, que recebe um inteiro x. E aqui a gente tem um corpo dela qualquer, certo? Aí vamos ver aqui. O que é isso? Isso aqui é a declaração de um ponteiro para a função, né? Um ponteiro para a função chamado ptrfunc. Ele vai apontar para uma função que retorna void e recebe um inteiro. Nesse caso aqui, eu atribuí a ptrfunc, inclusive eu errei aqui, seria função 1, né? O P1, não, função 1. Vou aproveitar aí já.
alterar aqui. Então, o nome da minha função é função 1, então o nome dela guarda o endereço da primeira instrução. Então, eu posso criar um ponteiro para a função, ou seja, aqui eu tenho um ponteiro para uma função void e inteiro, e ele vai receber função 1. Por que função 1? Porque função 1 é uma função que retorna void e recebe um inteiro como parâmetro. Então, ptrfunc, ele vai guardar o endereço dessa função 1. Beleza. Se eu guardo o endereço da função, o que é que eu posso fazer com um ponteiro, né? Como todo ponteiro, se a gente tem um ponteiro, a gente pode acessar o conteúdo através do operador de acesso indireto, né, o operador de indireção, asterisco. Então, se eu quiser chamar essa função através do seu ponteiro, o que é que eu faço? Eu uso o operador asterisco, que é o operador de indireção, e coloco asterisco ptrfunc. O que é que ele vai fazer? Ele vai chamar de uma maneira indireta, né, a função que está no endereço armazenado por ptrfunc. Como é uma função e ela precisa dos parâmetros, logo depois de usar a indireção aqui, o operador de acesso indireto, eu passo os parâmetros. Então, isso daqui é a mesma coisa de eu chamar função 1, 10. Eu vou até colocar aqui. Então, isso aqui é equivalente a chamar função 1 passando como parâmetro 10. Ok, então, da mesma forma que a gente recebe um ponteiro e pode usar o operador de acesso indireto para uma variável, a gente pode receber o ponteiro de uma função e fazer o acesso indireto através do operador de indireção, certo? Mas como o ponteiro de uma função, né, pegando a equivalente a um vetor, a gente tem a equivalência vetor-ponteiro, da mesma forma a gente tem aqui uma equivalência de o nome do ponteiro, ele pode ser usado também para chamar a função indiretamente. Apesar de que não é muito recomendado, porque ele pode causar uma certa confusão aí. Então, por exemplo, aqui, eu posso usar, através do nome do ponteiro para a função, que é ptrfunc, eu posso chamar a própria função sem precisar usar o operador de indireção. Nesse caso aqui, eu estou chamando ptrfunc, passando como parâmetro um inteiro, que é o valor 20. Quais são os cuidados que a gente tem que ter quando for usar? Primeiro, toda vez que a gente for declarar, a gente tem que sempre verificar se os parâmetros e o tipo de retorno eles são compatíveis com o ponteiro que a gente colocou, certo? Ou seja, eu vou criar aqui uma função void func que vai receber dois inteiros A e B. Eu posso declarar ele dessa forma aqui? Errado. Por quê? Porque o ponteiro ele diz que o tipo de retorno da função é inteira e aqui é void. Da mesma forma, eu posso declarar sim? Não, por quê? Aqui o tipo de retorno está ok, mas esse ponteiro aponta para uma função que recebe só um inteiro e a gente tem que ter dois. Da mesma forma, aqui eu tenho um ponteiro para uma função que ele retorna void e aqui ele recebe um inteiro e um double. Erro também, por quê? Porque a nossa função aqui, quando eu fizer a atribuição, vai dar errado porque essa função ela tem dois inteiros. Então, da mesma forma como uma chamada de função ela tem que casar com os parâmetros, o ponteiro para uma função ela tem que casar também com o protótipo, né, a assinatura, o cabeçalho da função, exatamente como ele está declarado, certo? Quem se lembra de auto
Auto é uma declaração de tipo automático, ou seja, a variável vai receber o tipo de acordo com a atribuição que é feita. Então, posso fazer assim, auto ptr1 vai receber func. Qual o tipo de ptr1? Como o func ele é o nome da função e ele guarda o endereço da onde aquela função ela está armazenada, então o func aqui ele vai retornar esse endereço, certo? Da mesma forma que a gente tem um ponteiro para a função, a gente tem referências para a função. Lembrando, qual a diferença de ponteiro para referência? Ponteiro, ele guarda o endereço e você faz o acesso através do operador indireto. E referências, ele não guarda o endereço, ele guarda uma referência direta para aquela variável que você está criando. Nesse caso aqui de funções, uma referência para a função, ela é um outro nome para a mesma função, certo? Ou seja, você está criando a função só que com outro nome. Então, elas vão ser exatamente a mesma função, só que com um nome diferente. Qual a diferença entre declarar um ponteiro para uma função e uma referência para a função? É que, como a gente já viu, uma referência ela tem um i comercial na frente do nome da variável ao invés de um asterisco. Então, a gente bota um i comercial. Aí, vocês, não sei se perguntaram ou mentalmente dizer para que diabo serve um ponteiro para uma função, uma referência para a função. Na verdade, é mais usado do que vocês imaginam, certo? Então, o uso de ponteiros ou referências para funções, eles são feitos em dois cenários principais. Um deles, inclusive, a gente já usou, certo? Mesmo sem saber que estava usando um ponteiro ou uma referência para a função. É o que a gente chama das funções parametrizáveis. Ou seja, você tem uma função que necessita de outra função para determinar seu comportamento. Como assim? Só é lembrar o que a gente fez com a função sorte, né? Vocês usaram a função sorte, a gente usou a função sorte. O que que a função sorte faz? Ela ordena um conjunto de elementos. Beleza. Como é que ele faz para ordenar? Para ordenar você diz o início do vetor que você quer ordenar, o fim, até onde vai o vetor que você quer ordenar, mas para poder ordenar um conjunto de dados que não seja tipos primitivos, né, não seja inteiro, caractere, você precisa dizer como é que você compara dois elementos, ou seja, você precisa de uma função de comparação, certo? E essa função de comparação é justamente um ponteiro ou uma referência para uma outra função. Isso aqui é um primeiro cenário de uso. Então, existem várias funções onde você vai fazer alguma coisa que, ordenar. Eu quero buscar um elemento dentro de um vetor. Existe uma função que busca um elemento dentro de um vetor? Existe, certo? O que é que ela precisa? Saber o início, da onde ela vai buscar, o fim, da onde ela vai buscar, e uma função para saber quando é que eu sei que é o elemento que eu estou procurando. Como é que eu digo? Se o nome é igual, no caso dos alunos, né? Se a média é igual, se o número de faltas é igual, então eu posso ter também essa função. Então, existem várias funções que a gente chama parametrizáveis, onde você tem um método, mas precisa de uma outra função para auxiliar na execução. E outro que vocês vão usar, certo? No tratamento de eventos de interação com o usuário, né? Os chamados callbacks, certo? Então, o que é um callback? Né? É uma função que você vai dizer qual é a função ou o que vai ser executado quando uma determinada ação for executada, for feita pelo usuário. Por exemplo, eu tenho lá um programa e toda vez que o mouse estiver em cima de uma caixa de texto, ele tem que abrir, mostrar uma dicasinha, como esse aqui do... Botei aqui o mouse em cima, ele abriu esse textozinho
com alguma dica aqui. Então, esse texto aí, ele não aparece do nada. A gente tem um evento, que é o evento de você colocar o mouse sobre alguma coisa, em cima de alguma coisa, e quando eu quero dizer, olhe, se eu colocar o mouse em cima de uma caixa de texto, execute uma determinada função. Então, essas funções, que são funções de callback, elas são, é, elas, na verdade, você registra elas, né, no seu programa, passando como parâmetro uma função que diz qual é o comportamento que ela vai ter. Então, é, essa função de registro, você registrar essa função de tratamento de eventos, ela vai receber qual o tipo do evento que você está tratando e um ponteiro para uma função, uma referência para uma função que vai tratar esse evento, certo? E aí a gente tem um ponteiro para uma função. Então, nesses dois casos, a gente tem o uso de ponteiros para funções, né? Então, funções parametrizáveis ou tratamento de eventos de usuário, certo? Em ambos os cenários, o ponteiro ou referência, ele é passado como um parâmetro para a função. Então, por exemplo, aí, essa minha função, vou criar uma função ordena, ela vai receber um vetor de alunos, um número de alunos e comp. O que é comp? É um ponteiro para uma função de comparação que recebe dois alunos e retorna um booleano. Então, se a gente for pegar a função sort do C++, ela tem mais ou menos esse teor aqui, ou seja, ela vai receber o vetor que você vai ordenar, né? No caso aqui, ela vai receber, nessa declaração dessa função, ela vai receber o número de elementos que você quer ordenar e, no fim, você vai receber um ponteiro para uma função de comparação, onde essa função de comparação ela vai retornar um booleano e ela vai receber dois alunos como parâmetros, certo? Então, esses são os principais cenários de uso da, das, dos ponteiros para funções, certo? E para encerrar nossa aula, eu vou falar sobre um conceito chamado de funções lambda. As funções lambda, né, que também tem outros nomes, como funções anônimas ou funções internas, elas juntam as duas coisas em uma só, ou seja, ela junta a declaração da função e uma referência para aquela função em um passo só, certo? Então, ao invés de você criar uma função lá em cima para fazer uma comparação, etc, etc, e depois você usa um ponteiro para essa função lá embaixo, certo? Você faz as duas coisas em uma construção só, certo? Esse nome função lambda vem da linguagem funcional Lisp, que inaugurou esse conceito, né, de você criar referência para a função já fazendo a referência a ela, certo? Então, por que o nome funções anônimas? Porque você cria uma função, uma declaração de uma função, sem colocar um nome para ela, certo? Ou seja, a função já é declarada no próprio ponteiro, na própria referência, sem usar um nome para ela, certo? Aí vamos lá a sintaxe. A sintaxe ela é meio estranha porque foge de tudo que a gente já viu em C++, certo? Mas se você olhar em outras linguagens, elas usam e abusam disso aqui sem dó, certo? Então, vamos lá. Como é que eu crio uma função lambda? Primeiro, como é que eu sei que é uma função lambda? Você tem um par de colchetes. Aí, esse conceito aqui da captura eu não vou falar, mas vocês podem pesquisar depois, eu deixei um link aí. Depois, você tem, entre parênteses, um conjunto de parâmetros. E depois uma seta, né, uma seta da mesma forma que a gente usa em ponteiros, o tipo de retorno daquela função.